Bem-vindo ao Papo de Esquina Entrevista. Eu sou a Júlia Dardê, apresentadora e editora da revista. A cada episódio, recebemos convidados para discutir temas das nossas editorias e refletir sobre os assuntos que movimentam o país. No programa de hoje, a editoria Saúde. Conversaremos sobre a saúde mental e a problemática que envolve o acompanhamento de tratamento psicológico através da inteligência artificial. Até que ponto o uso de IA substitui a função do psicólogo e o olhar humano aos sentimentos? Para entender melhor esse questionamento, recebemos Carlos Vinícius, psicólogo pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, mestre em Psicologia Social e do Trabalho pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Psicologia Social pela USP. Hoje em dia, Carlos é fundador e sócio-proprietário da EduWellTech. E Márcia de Carvalho, psicóloga clínica formada pela Anhanguera de Santo André, com campo de estudo voltado para a psicologia analítica. Muito obrigada pela presença de vocês. Carlos, para começar a entender um pouco da sua trajetória, você pode explicar para a gente o que é a EduWellTech e o que motivou a criação? A EduWellTech, ela atualmente é uma startup, que está sendo incubada no programa DNA USP, que é no Centro de Incubação de Empresas, o Centro de Inovação Tecnológica que fica no IPEM, no CIETEC IPEM, na cidade universitária de São Paulo, que incuba empresas de base tecnológica e de ciência empreendedora, de empreendedorismo científico. Então, a gente está lá desde 2024, então a EduWellTech é uma startup por hora, e essa startup, ela tem um objetivo, ela foi criada para o desenvolvimento de uma tecnologia que é essa plataforma do mesmo nome. E essa plataforma, ela foi criada, ela está sendo desenvolvida para avaliar e monitorar de forma automatizada a saúde mental, e tendo um foco específico no público de estudantes universitários, considerando o impacto da exigência acadêmica e sendo um público que nos últimos anos, principalmente pós-pandemia, tem sofrido muito no âmbito da saúde mental e o sofrimento psicológico relacionado tanto a aspectos acadêmicos, também quanto aspectos sociais, pensando numa perspectiva mais social de leitura e entendimento acerca dessa experiência acadêmica, quanto também de relacionais íntimas ou de perfis de personalidades ou dificuldades no âmbito de sofrimentos pregressos que não estejam diretamente relacionados à atividade acadêmica, mas que impactem na atividade acadêmica. Então, a EduWellTech é tanto hoje, essa startup, essa empresa de base tecnológica e de impacto social, quanto também é a plataforma que está sendo desenvolvida por ela. Perfeito. E qual foi o ponto de virada que fez você perceber que dava para unir tecnologia e psicologia de uma forma realmente transformadora? E Márcia, o que você acha dessa união? Começa por mim? Por você. Tá. Então, e aí vai pela questão da motivação, eu fiz toda a minha trajetória na psicologia social, na trajetória acadêmica, graduação, mestrado e doutorado, e na psicologia social discutindo relações étnico-raciais. Eu fiz um primeiro pós-doutorado, que foi no Instituto de Psicologia, que versava ali sobre a qualidade de vida acadêmica, saúde mental e bem viver, bem-estar de estudantes negros no ensino superior, pensando ali o impacto das ações afirmativas e como esse ambiente universitário, especialmente na USP, considerada universidade de prestígio, de exigência e de excelência, como esse ambiente muito elitista seria hostil ou não para esses públicos, essa categoria acadêmica que estava entrando, sendo novo, no sentido a uma estrutura mais conservadora, institucional mais conservadora. Então, esse primeiro pós-doutorado ele foi nessa direção, de investigar a saúde mental de estudantes negros, e a gente fez uma pesquisa quantitativa, com análise estatística para a população como um todo da universidade. A gente teve 2 ondas de coleta no período da pandemia e um fora, pós-pandemia. E ali a gente identificou uma série de questões que estão para além do aspecto étnico-racial, sendo ali um fator, uma variável interveniente ali que impacta na saúde mental. Há uma diferença significativa da experiência acadêmica de estudantes negros e não negros, sim, mas há um sofrimento generalizado que a gente identificou.
E a motivação de criar essa startup e com base tecnológica foi que a gente fez uma coleta em 2 momentos, né, alcançando mais de 600 pessoas nesses 2 momentos, e a gente teve uma dificuldade de saber realmente quem estava em sofrimento. A gente não conseguia identificar quem estava em sofrimento. A gente só fez uma análise com base no recorte estatístico, né? E ali eu fiquei com um incômodo de, poxa, a gente poderia, né, saber ou dar um devido encaminhamento. O que é que a gente vai fazer com essas pessoas que estão em sofrimento, né, no ambiente da universidade? Principalmente no período da pandemia, que por si já foi muito estressante, né? E, enfim, aí eu tive uma experiência, né, num workshop proporcionado pela USP e pela FAPESP, né, a Fundação de Amparo à Pesquisa, que eu era bolsista no pós-doutorado nesse primeiro momento, que eu fui da Escola São Paulo de Ciência Avançada em Inovação e Diplomacia Científica. E ali congregavam uma série de pesquisadores, né, empreendedores também, e nessa relação entre aproximar a universidade às grandes questões e resolver questões globais, né, mudança climática, saúde mental, problemas de saúde específicos como cardiovascular, câncer, dentre outros, né. E ali eu fui picado por um bichinho que me falou assim, o que é que eu posso fazer com esse conhecimento que eu tenho? Né, como eu posso colocar isso no mundo, né, não necessariamente que a gente tem um consenso, né, a gente vai para a universidade meio que para passar por essa experiência para depois ter um emprego, né? Então a gente meio que entra dentro de uma lógica, né, dentro desse senso comum. Então naquele momento eu percebi, poxa, eu posso direcionar essa técnica para algo mais especializado, mais específico. E aí depois eu tive um segundo momento, que foi o momento que eu falei assim, não, agora eu sei o que é que eu vou fazer com isso. Né, que eu participei de um congresso da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. Né, e aí eu vi uma ferramenta da Fiocruz de georreferenciamento de problemas de saúde. Eu falei, pronto, é por aqui o caminho. Né, então ali foi a motivação da criação da plataforma e integrar a tecnologia exatamente para que possa nos auxiliar enquanto psicólogos, enquanto serviços de psicologia, seja na clínica, seja na própria universidade, né, seja na organização, no intuito de saber identificar em tempo real quem está em sofrimento, né, porque é muito comum, né, as pessoas terem problemas de saúde mental, não saberem né, que estão com problemas, né, estão em sofrimento crônico já, ou agudo, e não sabe quem recorrer, como recorrer, ou até mesmo o estigma que se tem, né, de saúde mental, eu não vou abrir para ninguém que eu estou com problema de saúde mental, que eu estou em sofrimento, né? Então esse aspecto, todas essas barreiras que promovem, né, ainda mais sofrimento, né? Então a ideia de automatizar, né, a análise com uma base psicométrica, que é a medida psicológica, nas escalas que são validadas no âmbito da psicologia, elas servem exatamente para auxiliar os serviços e os psicólogos nessa identificação, né, e nesse rastreio. E, claro, pensando no âmbito da instituição, auxiliar, ser esse apoio técnico, né, qualificado para o diagnóstico e o planejamento de ações no âmbito da política de saúde mental, de programas de saúde mental e, para além disso, também de toda a universidade, né, pensando o impacto da universidade em si, inclusive no seu espaço físico, né, na qualidade de vida das pessoas, na qualidade de vida acadêmica dos estudantes, na qualidade de vida trabalhista das pessoas que trabalham lá dentro, né? Então, seria mais ou menos essa ideia, a motivação e o escopo, né, do trabalho, né? Perfeito. Márcia, o que você acha dessa união da psicologia com a tecnologia? Então, né, uma coisa é fato, a IA, ela está aí. Né? Então é uma coisa que a gente não pode negar e nem deve, porque ela está, na verdade, a serviço, né, de ajudar para que as coisas possam ser feitas até de uma forma mais efetiva. Como o Carlos falou, a demanda ela é muito grande. Ela é muito grande. Assim, a gente não tem noção, né, de quantas pessoas, principalmente depois da pandemia, que entraram, né, nesse estado de sofrimento emocional e nem se dão conta disso.
Então, a demanda é muito grande, né? Então, para a psicologia, que o objetivo da psicologia é que ela possa ser, ser acessível ao maior número de pessoas possível, né? E a inteligência artificial, ela pode e deve entrar, né, nesse processo de acessibilidade, de fazer com que a psicologia ela chegue a mais lugares, né, que as pessoas possam ter um acesso mais prático, né, para isso. A única questão com relação a isso não é nem usar a inteligência artificial, é como usar, né? Como tudo na vida, né? A gente tem a ferramenta, agora como que eu vou usar essa ferramenta, né? E é como o Carlos, que é colega, né, de profissão, tá falando. Então, assim, a inteligência artificial, para ser usada dentro do processo psicoterapêutico, ela precisa ser regulamentada, né? Ela está dentro das normas que o Conselho Federal de Psicologia orienta, e ter por trás pessoas capazes, né? Pessoas que estão acompanhando, pessoas que estão sabendo como lidar com isso e quais são os limites, porque a questão também é essa, quais são os limites, né? Até onde a inteligência artificial pode entrar no processo psicoterapêutico. Então, é muito importante que exista, porque faz com que a psicologia chegue a muitos lugares, porque, de novo, a demanda ela é muito grande, muito expressiva, né? E ela estando regulamentada e ela estando orientada, né, por pessoas sérias, né, por pessoas que sabem, que têm um foco no trabalho, é isso que importa, isso que vai fazer com que a gente consiga caminhar junto, né? Tanto o atendimento do psicólogo em si, quanto tudo o que as ferramentas da inteligência artificial podem trazer de benefício. Obrigada. Como você colocou, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, ele coloca limitações. Uhum. E, segundo o Conselho Federal de Psicologia, o uso de ferramenta de IA exige uma postura atenta, crítica e ética, que seja capaz de avaliar limites, riscos e possibilidades de sua utilização. Carlos, existe algum limite ético ou técnico que vocês estabelecem para o uso de IA em contextos de saúde mental dentro da sua startup? Todas, né? Assim, a nossa startup, né, a empresa de modo geral, ela está regulamentada no Conselho Regional de Psicologia, né, de São Paulo. Então, o Conselho de Psicologia, de modo geral, já fui conselheiro, né? Eu fui conselheiro na Bahia, né? De 2013 a 2016, né? E o Conselho ele tem essa função exatamente de regulamentar, de fiscalizar e de orientar o exercício profissional, né? Seja de psicólogos enquanto pessoa física, ou seja de instituições que prestam esse serviço psicológico, né? Então, sim, todo o exercício profissional, né, nesse escopo precisa estar sob o regimento, né, do legislativo, regulatório do Conselho de Psicologia, né? E o exercício, né, a aplicação da inteligência artificial, né, ela precisa ter, antes de qualquer coisa ou acima de qualquer coisa, um ser humano para revisar, para validar e para tomar a decisão, né? Eu acho que o ponto nevrálgico dessa discussão como a Márcia trouxe, né? A gente precisa de gente qualificada no comando dessa IA, né? Seja tecnicamente no âmbito da tecnologia, das ciências de dados, do software que está ali relacionado a isso, né? O computacional, no âmbito computacional, quanto também no âmbito psicológico, né? E aí, no âmbito psicológico, seja na clínica, caso venha a ser aplicado na clínica, seja para uma análise estatística com base numa métrica psicológica, como é o caso nosso da Dualtech, né? Seja para qualquer outro âmbito, né, que esteja relacionando a psicologia ao uso da ferramenta em si, né? Então, o que a gente precisa entender, né, é que precisa ter pessoas qualificadas, né, nesse âmbito. Por exemplo, agora a gente está no desenvolvimento da ferramenta, né? E a gente tem 2 pessoas, né, 3 comigo, mas 2 pessoas que estão centrais nisso. Uma que é uma psicóloga, psicometrista, né, e ela tem uma trajetória, né, que passa por segurança
cibersegurança, que é a segurança digital, né, segurança computacional, e uma outra que também é psicóloga e é cientista de dados, né? Isso eu estou trazendo a Pamela e a Marília, que estão lá, né, desenvolvendo conosco lá o protocolo psicométrico, que são as escalas que vão medir, né, os pontos, os construtos de saúde mental, né, e como a gente vai integrar isso a uma automação, né? Então, a todo momento, somos nós tomando decisões, né? Não é simplesmente o ChatGPT, gera aí um protocolo e analisa aí para a gente quem é que está de sofrimento ou não. Né? E isso ainda vai para um processo de coleta, vamos modelar esse algoritmo, né? E depois disso que a gente vai começar a abrir, né? E, inclusive, né, é um âmbito que não necessariamente está nesse ponto regulatório, mas que o conselho, o sistema conselhos de psicologia preza muito, que é no âmbito da orientação, né, esse aspecto que, né, a inteligência artificial, né, esses programas computacionais de automação, eles acabam tendo vieses. Né? E são vieses que passam por aspectos de gênero, que passam por aspectos de raça, aspectos, né, de outros padrões que estão fora do que é definido como normal, como, né, os outliers vão tender a ter uns vieses muito mais maiores do que, né, o que está definido como padrão humano. Né? E é importante a gente ter isso de entendimento também, né? E por isso também a minha trajetória na psicologia social, compreender saúde mental não somente por um viés psicopatológico, porque é muito comum a gente tratar saúde mental no ponto de, olha, quem está com depressão, quem está com estresse, quem está com ansiedade, né? Isso também vai ser visto, né? Mas antes disso, como é que você está comendo, como é que você está dormindo, como é que você está estudando, como é que estão suas relações, né? Você tem alguém que você possa contar no momento de maior fragilidade emocional, você tem alguém que possa contar no maior fragilidade material, você tem alguém que possa contar no momento onde você não sabe o que fazer frente a determinada situação, né? Então, quando a gente vai olhar, né, para um aspecto mais amplo, né, precisa ter alguém com um olhar qualificado, uma especialização propriamente dita, né, para perceber isso. Opa, peraí, isso daqui pode ser um problema. Vamos ajustar isso daqui, vamos modular, vamos aplicar esse questionário em determinado grupo para ver se ele, como o próprio questionário é respondido, quais são os resultados, se tem viés ou não. Então, tudo isso é humano que faz. Né? A IA ela ajuda a automatizar o processo, mas como esse processo é feito, somos nós. Não tem como fugir, não tem como substituir. Se substituir, problemas virão. Esse era meu próximo questionamento para você, Márcia. Se você acredita que a IA pode substituir o trabalho do psicólogo ou ela deve ser vista apenas como uma ferramenta de trabalho e que pode auxiliar ou automatizar, em alguns casos, os processos, ou ela veio para substituir? Sim, então, e até um adendo, né, com relação ao que o Carlos falou, essa avaliação psicométrica, né, de quais as informações mais específicas sobre aquele grupo de pessoas, ela faz com que, inclusive, o trabalho da psicoterapia possa ser mais focado, né? Para que não seja algo, né, muito abrangente, muito genérico, porque o que a gente está precisando atualmente, na verdade, com essa demanda, né, que foi só aumentando, que vem só aumentando, né, é que a gente que a gente saiba exatamente o que está acontecendo dentro daquele círculo, para que o trabalho possa ser feito de uma forma mais específica, mais assertiva, né, dentro daquele grupo. Assim, como o próprio Carlos falou, substituir o psicólogo, entende-se que não é o caso, né? Porque dentro de uma sessão de psicoterapia, na verdade, várias coisas que acontecem dentro da sessão de psicoterapia, elas são consideradas, né? Não só aquilo que a pessoa fala dentro da sessão, como ela se senta, como ela se comporta, como ela responde uma pergunta, tudo isso diz sobre a pessoa. Então, por isso que a gente fala a importância de ter um humano, né,
avaliando todas essas questões, considerando todas essas situações dentro de uma sessão de psicoterapia, né? Então, como uma ferramenta, a IA, inclusive dentro de todas essas regulamentações que são observadas, né, ela pode auxiliar muito para que o trabalho da psicoterapia seja mais assertivo, né? Agora, dentro dessa relação paciente, psicólogo, enfim, não há como substituir, como muitas pessoas têm feito hoje em dia, né? Porque, exatamente por conta disso que eu falei, muitas coisas dentro de uma sessão de psicoterapia são consideradas e muitas vezes essas outras coisas que não são faladas, porque às vezes as pessoas de fato não sabem expressar aquilo que elas estão sentindo, tudo isso diz sobre a pessoa e é considerado dentro do processo, né, de um possível diagnóstico, de uma avaliação, de um processo de construção, né, desse trabalho que é feito na psicoterapia, né? Então, substituir, não. Porém, pode ajudar e muito, auxiliar e muito para que o trabalho do psicólogo seja mais assertivo. Esse era o meu próximo questionamento, inclusive, novamente, mas a questão era se os algoritmos eles podem ajudar a personalizar o cuidado psicológico, mas sem desumanizar esse processo, e se há essa distinção, se dá para não desumanizar o processo contando com a ajuda da IA, e se contando com a ajuda da IA, podemos não desumanizar o processo. Carlos, começa por você. Enfim, eu acho que essa resposta vai para algumas camadas, né? E passa por quem está fazendo essa IA, né? Por quem está desenvolvendo essa IA. Porque tem pessoas que vão ter o objetivo e a motivação muito maior, por exemplo, no dinheiro, né? Então, pouco importa qual tipo de tratamento ou prognóstico vai ser dado, eu quero gerar um cálculo aqui estatístico para definir quem está em sofrimento, quem está sendo direcionado para tal lugar, para tal outro. E isso possa parecer de forma desumanizada, né? E tem outros que vêm uma motivação maior, que tem uma experiência, né? Por exemplo, que eu trouxe, não tem como eu me dissociar das temáticas das relações étnico-raciais, das temáticas de gênero, das temáticas ligadas à diversidade, né? Seja no âmbito sexual, seja da aporofobia, ou que é a discriminação voltada para pessoas pobres, ou capacitismo, pessoas com deficiência, principalmente agora, né, com a ampliação dos diagnósticos, com a qualificação dos diagnósticos, né, voltados ao TEA, né, o transtorno do espectro autista, que inclusive eu sou pai de um, né? Então, não tem como a gente se desvincular do trabalho que a gente está desenvolvendo, né, do coeficiente humano que aquilo precisa estar vinculado, não é nem que aquilo precisa ter, né, mas que aquilo está vinculado. E aí a gente entende mesmo, olha, isso daqui é uma ferramenta que vai nos auxiliar a identificar, né, mas para além disso, né, aquilo que você trouxe, né, vai auxiliar para que a gente tenha um trabalho mais assertivo, né? A gente, tudo bem, aqui mostra que tem uma situação de estresse, né? Mas não necessariamente a gente, e aí, como é que está teu estresse? Né? Conte como é que é a vida. A gente já está sabendo qual é o direcionamento, né? Onde é que está a queixa, né? E a pessoa pode nem saber que é aquilo, mas pode mencionar, né, uma depressão, né, no sentido simbólico dessa experiência, né? Mas que a gente está sabendo, olha, apareceu isso daqui para a gente, né? Então vamos ver se tem a ver ou não, né? Assim como uma medida, a gente aplica, né, algumas escalas, né, algumas outras medidas, que antigamente, ou atualmente, né, é no papel, hoje está sendo mais digitalizado, né? Então, esse caráter humano, né, vai depender da pessoa que está fazendo. Acho que a primeira camada de resposta passa por aí, né? Depende de quem está fazendo, né? Essa IA, quem está modelando essa IA, né? Márcia? Isso é o mais importante, na verdade, né? Porque, assim, precisa ter esse olhar sobre o que está sendo, o que está sendo tratado,
né? Porque as pessoas, de fato, assim, como a gente está falando do algoritmo, né? E aí, como eu falei no começo, a questão não é usar a inteligência artificial, que está aí e é bobeira da parte da gente até, né, na verdade, negar isso, né? E o Conselho Federal de Psicologia até reconhece isso, né? Porém, há que se ter exatamente essa noção, né, de até onde a IA pode ir e dali para frente o que precisa, né? O que precisa acontecer, o que precisa ser colocado para que aquela pessoa que está em sofrimento, né, possa voltar a ter uma qualidade de vida, né, enfim. Mas dentro desse processo, né, de ajudar no trabalho do psicólogo, no sentido de trazer essa mensuração, trazer essa avaliação, né, para que o trabalho do psicólogo seja mais assertivo, isso faz todo sentido, né? E um algoritmo trabalhado para isso, né, um algoritmo onde você possa ter mais especificamente a situação ali, porque a psicoterapia é algo de fato muito individual, né, é muito subjetivo. Então, algo que a gente pode viver uma mesma situação, exatamente a mesma situação. Eu vou reagir de uma forma, você vai reagir de outra e o Carlos vai reagir de outra. Então, para isso, a gente precisa que tenha esse olhar humano, né, para poder fazer essa distinção. Não dá para a gente... É uma coisa que não dá para a gente generalizar. Exato. Então, precisa ter gente séria, precisa ter gente competente avaliando isso. E, claro, quanto mais a inteligência artificial puder auxiliar nesse trabalho, todos vão sair ganhando, né? Porque a gente vai poder atender uma quantidade maior de pessoas, né? Dentro das suas especificidades, né? E para poder ter um trabalho mais assertivo. Então, o diálogo, né? O diálogo, a conversa dentre os profissionais, para que isso possa chegar, né, num local que possa ser mais acessível, que isso é uma coisa muito importante, que a psicoterapia seja acessível, né? E que esses profissionais possam trabalhar no mesmo sentido, só vai trazer benefícios. Acho que complementando esse ponto que trouxe, né, nessa questão, quem faz a IA, né, porque a IA está aí, e ela está sendo utilizada, né, sobre um caráter psicológico que a gente não presta atenção, né, que está para além da intervenção psicológica, né, mas acaba sendo também esse conhecimento psicológico integrado à IA utilizado nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, no Google, vou dar os nomes, né, no TikTok, porque, né, a gente nota no YouTube, a gente nota ali, né, todo um viés, né, por exemplo, você passou mais tempo de tela em determinado conteúdo, a sequência desse conteúdo vai estar muito mais próximo. Né? O algoritmo vai conseguir entender, olha, isso daqui é o que ela curtiu, isso daqui demorou mais tempo de tela. Então vai tender a enviesar para esse lado. Né? Se você vê, né, se você, não é nem que você goste, né, se você é impactado, né, por notícias catastróficas e você presta atenção, a tendência é que aquilo repita. Né? Ou, enfim, né, viés político, né, também, né, ou temas específicos. E isso faz com que, do âmbito psicológico, mais sociopsicológico, aí eu estou falando como psicólogo social, né, isso vai tender a reforçar ainda mais identidades e uma diferenciação e uma polarização no âmbito, né, dos conflitos sociais muito maior. Né? Ou seja, as pessoas vão definir muito mais um nós através de determinados atributos, até através de determinadas crenças, eu defendo isso daqui, e o outro, eles, como cada vez mais distante dessa ideia que a gente está definindo aqui. Né? E isso vai gerar muito mais conflitos. Olha, quantos conflitos familiares a gente tem, né, depois, né, da inserção do algoritmo nas redes sociais, né, de forma mais incisiva. Né? Quantas pessoas que fazem consumo constante, né, principalmente das gerações mais novas, que têm
se noticiado do que acontece no mundo por essas redes sociais, né? O quanto também isso é polarizado a partir desses algoritmos que utilizam desse conhecimento psicológico, né, para polarizar ainda mais no sentido de monetizar, porque a gente não está falando nem no sentido de construir uma polarização em si, né? Às vezes sim, se a gente for para uma engenharia política partidária, né? Mas se a gente for para uma perspectiva mesmo de interesse, é interesse monetário. Olha, esse público aqui está mais interessado a consumir determinado tipo de coisa. Esse público aqui está mais interessado em consumir determinado tipo de coisa. Eu posso vender os dados desse público para determinados tipos de setores do produto, né? Então, isso já está sendo utilizado, né? Por isso que a gente fala, né? Será que a inteligência artificial, né, para um conhecimento psicológico, para aplicação da psicologia, a gente tem essa dificuldade e a gente precisa regulamentar para que a gente faça isso direito, faça isso bem, faça isso de forma qualificada, porque senão a gente vai cair exatamente nesse outro lado, que é desregrado, né? E aí não necessariamente é a pauta da reunião de hoje, né? Mas quando a gente entra na pauta de regulamentação das redes sociais, muito também pensando, olha, qual é o impacto disso tudo aqui, qual o algoritmo que está por trás disso daqui, né? Mas não pode, vai longe, né? Não pode, mas o quanto que saúde mental tem a ver com isso também. Sim. Né? Eu estou fazendo tangenciando para falar assim, quanto saúde mental já está nisso que está no mercado de bilhões, né? E com conhecimento psicológico, neuropsicológico, né? De dopamina, inclusive, né, para monetizar, né, que é. Sim. E aí a gente volta para o ponto, quem é que está fazendo isso e qual o propósito de estar fazendo isso, né? Exatamente, porque o que tem de psicólogo na rede social é uma coisa impressionante, que as pessoas já entram, né, dando as suas opiniões, os seus conceitos, conceituando o que é isso, o que é aquilo. Então, é muito importante que, inclusive, além disso, né, de que, assim, a gente fica de olho nisso, porque a gente vê coisas, assim, na rede social absurdas, né, orientações, direcionamentos generalizados para questões absolutamente específicas e subjetivas, né? E o quanto que esse conteúdo que o psicólogo está, né, colocando na rede não é influenciado também por um chat qualquer, né, gratuito que ele pegou ali e falou, olha, eu quero falar sobre isso daqui, o que é que eu digo? Aí ele vai, copia, né? Então, tudo isso, né, que não necessariamente está no âmbito do uso da IA, regulamentado pelo CFP, mas olha a IA no pano de fundo disso também. Né? E qual a finalidade que você está fazendo isso, né? Com qual propósito, né? Então, tem isso mesmo. Tem isso, e uma conversa importante, né, com certeza, daqui para frente, é educar as pessoas a usar a inteligência artificial, né? Porque veio um boom, né? Todo mundo vai fazendo, vai usando, e a IA, e através do próprio algoritmo vai se moldando assim, então aqui, pelo que eu estou percebendo, qualquer informação mais superficial já vale, então vamos continuar mandando informações genéricas, superficiais, né? Mas como é importante que as pessoas saibam usar a inteligência artificial, né? Porque ela pode ser, com certeza, e a gente tem visto aí, que ela pode auxiliar em vários processos, mas há que se educar as pessoas, né? Esse seria o objetivo principal e não o objetivo financeiro, né? Monetarizar, como você está falando. Então, sempre a questão é como, né? Como fazer, como utilizar, qual a melhor forma, né? Da gente utilizar algo que pode e está aí para nos auxiliar. Só para fechar, porque senão... Mas, o papo é bom e longo. Mas isso é importante até mesmo para a gente entender, e eu tenho esse aspecto crítico, né, do impacto socioambiental, né, que as IAs e que essas tecnologias precisam para funcionar. Né? A gente precisa ter isso em mente, né, no sentido de... Tem gente que tem cidades que estão perdendo a portabilidade da sua água para que, né, as IAs
possam funcionar, né? Ai, no que seu bom nível. que você tocou nesse assunto. Né? Então, assim, é importante a gente ter essa noção de sustentabilidade do Muito. uso dessa IA, Muito. né? O impacto que ela causa, né, no aspecto ambiental, e isso indiretamente ou mais diretamente vai impactar socialmente por causa desse impacto ambiental, e aí vai impactar as pessoas mais pobres, vai impactar as pessoas que estão, né, nas margens de rio, com enchente, enfim, mudança climática. Isso é Né? muito E o importante. impacto nas populações que, né, são mais vulneráveis. Então, e aí, enfim, né, vira uma bola de neve que, se a gente não tiver uma perspectiva mesmo crítica e entendimento, não é somente o como a gente vai usar, né, mas qual o lugar dessa IA no mundo, qual a finalidade dela, né, a gente precisa dela para fazer isso, né, a gente precisa direcionar esse fluxo de água todo, né, que seria, sem água não tem vida, né? Sim. Até para contextualizar, eu estava vendo uma entrevista do professor Nicoleles, né, que é um neurocientista e tal, muito conhecido mundialmente, né, brasileiro. E ele postou na rede social uma informação falando de cidades do Texas, né? Que, na verdade, a prefeitura dessas cidades estão orientando os habitantes a tomar menos banho para que a água que tem, né, a água ali que é para abastecer a cidade, enfim, as pessoas e atender as necessidades, para que não cause problema para o uso dos data centers, do resfriamento dos data centers de inteligência artificial. Então, assim, é o que a gente mais precisa olhar, né? Tem coisas que a gente não pode, e a psicologia, ela tem esse olhar coletivo, né? A gente não pode olhar uma questão só especificamente, a gente precisa olhar o que aquela questão impacta no coletivo, né? E falar em sustentabilidade hoje em dia é o primeiro assunto, é um assunto que precisa ser olhado, né? Então, várias coisas estão envolvidas e há que se utilizar essas informações todas, com certeza, com responsabilidade. Isso. Responsabilidade social, conta, né? Tem que estar na conta. Tudo isso precisa com estar na certeza. Conta. Obrigada, gente, pelo debate entre vocês dois. Falando sobre a IA como uma ferramenta de trabalho para a psicologia, vocês acreditam que a IA ela pode ajudar a prevenir crises de ansiedade, burnout, crises emocionais, antes mesmo que elas aconteçam, como um método de personalização do atendimento? Vocês acreditam que a IA ela tem esse não um olhar humano, mas algo bem parecido com isso? Porque o olhar humano, o olhar humano capacitado, né, ele consegue identificar o início de um burnout, o início de uma crise de pânico, de situações de ansiedade. A IA, hoje em dia, é capaz de fazer essa personalização de atendimento? Sim, né? Porque assim, a gente pensa, né, e aí trazendo uma linguagem de saúde, né, de saúde coletiva, né, a gente pode considerar a saúde por dois caminhos, né, que é a assistência, que é o serviço que a gente presta, a gente dá, e a prevenção. Né? A prevenção é evitar que aquilo ocorra. Necessário. Né? Então, que é o mais importante. Né? Então, assim, pelo menos a Dualtec, a nossa proposta é promover cada vez mais estratégias de prevenção. Né? E que essas estratégias de prevenção vão ocorrer pela estratégia de monitoramento, de detectar e captar sinais, né, precoces, voltado, por exemplo, né, a queda de engajamento, disparar alertas para o próprio usuário, para a própria pessoa, né, para o próprio serviço de acompanhamento para essa pessoa, né, pensando na instituição. Né. E, a partir daquilo dali, acionar uma intervenção breve, por exemplo. Né, né, não tem aquele 180, né, que é o Disque Vida, não sei se normalmente a gente faz campanha no Setembro Amarelo, né, que é a linha de prevenção à vida, né, de prevenção, no caso, ao suicídio, né, evitar o suicídio. Né. Então, a IA ela auxilia exatamente em larga escala essas estratégias, né.
E o que é importante a gente considerar, não que a IA seja um oráculo, né, que a gente vai lá, entra e pergunta e olha, me dá aqui uma receita de bolo para eu ser feliz. Né? Ela não entra assim, né? Ela não é um oráculo, ela é um radar. Né? Ela vai auxiliar um radar a partir de como a gente constrói, né, essa predição, né? Porque a prevenção passa tanto por um aspecto mais individual de predição, de identificar ali algum nível de saúde mental que baixou por determinada experiência, por alguma dificuldade que possa ser de ordem material da vida, né? Como também de auxiliar na prevenção com campanhas a partir de como, por exemplo, o sentido de vida para determinado estudante, né? O que é que você faz quando você se sente sobrecarregado, né? A gente fez uma pesquisa dessa, né, para modelar, né, o nosso protocolo. A gente perguntou o que é que você costuma fazer quando você se sente sobrecarregado, e vem das mais diversas, né? Prática de atividade física, vou tomar banho de mar porque eu descarrego, boto meu tênis e ando 3, 4 horas na cidade, né? Então vem das mais diversas, e isso, né, é uma possibilidade de estruturar inclusive campanhas institucionais que possam promover saúde mental por prática de atividade física, por cuidado de sono, e isso através da identificação, né, dessas queixas, desses problemas e quais os recursos que as pessoas costumam já fazer. Né? Então é uma forma da gente compilar e dar um tratamento, né, no âmbito de pesquisa, porque eu estou trazendo isso, né, no âmbito de pesquisa, não é a IA fazendo por si, né, mas a gente utilizando esse recurso no âmbito de pesquisa para ajustar, né, e auxiliar nesse diagnóstico e planejamento de programas também. Né? Então a prevenção vem, né, como uma estratégia para executar, né, através disso. Né? A prevenção é o segredo, na verdade, né? É o grande tesouro, né, que a gente agora precisa ter um olhar diferenciado para isso, né? Porque a prevenção ela pode auxiliar em muitos aspectos, né? E com certeza, assim, a inteligência artificial a forma como ela pode ser usada para isso, nesse sentido, ela pode fazer até com que o tempo depois que o psicoterapeuta, né, fique com o paciente seja um tempo mais bem aproveitado, né, na verdade. Então, assim, com certeza, educar as pessoas, né, para se prevenirem com relação à saúde mental, né, isso talvez seja o segredo, né, para que as coisas caminhem de uma forma diferente. E culturalmente a gente não tem muito esse hábito da prevenção, né? Então, a gente só cuida da saúde mental quando estourou. Quando estourou, né? E tanto que as pessoas não sabem identificar. Comecei a sentir isso, mas o que eu estou sentindo, né? Então, o trabalho de regulação emocional, todo esse trabalho que a psicoterapia faz, com certeza, nesse sentido, ele pode ser olhado de uma forma onde a prevenção vai ajudar, né, com que as pessoas possam chegar numa outra forma de viver a vida, né? Entender que muitas outras coisas fazem parte do processo psicoterápico, né? Não é só ali o que a pessoa está sentindo, é exatamente como o Carlos falou. Quais são os seus hábitos, né? O que você costuma fazer no dia a dia, tudo está envolvido, né? Então, com certeza, a prevenção é o segredo. E nesse aspecto, né, pensando que a IA pode ser uma aliada muito grande nessas campanhas preventivas, né? Uhum. Nesse olhar para que a gente possa também ocupar um tempo maior ali em contato com o paciente, né? E dessa forma utilizando a inteligência artificial nesse suporte, né, como uma ferramenta para que o trabalho seja mais assertivo. Dá um exemplo, né, nesse pós-doutorado que eu mencionei, a gente fez uma pesquisa, né, na instituição
E foi uma pesquisa em larga escala. E é interessante porque o que a gente notou, né? Que há uma diferença significativa, né, de bem-estar de estudantes negros, estudantes não negros, de mulheres, principalmente na pandemia, né, com a sobrecarga das atividades domésticas e acadêmicas, com machismo, patriarcado dentro do ambiente doméstico, né, e dos mais pobres também, né. Então, assim, no âmbito da interseccionalidade de raça, gênero e classe, né, há uma diferença significativa no âmbito do bem-estar. E aí a gente coletou uma série de outros dados, como deslocamento para a universidade, se demora quanto tempo para ir para a universidade voltar. Né? Os estudantes negros, demora mais. 1h30 para ir, 1h30 para voltar. Mais de 3 horas de transporte público. Né? Quando a gente vai para os não negros, 30 a 1 hora. Né? E normalmente transporte próprio, ou de Uber, táxi, ou carona. Né? Então tem essa, e aí quando a gente vai ver e começar a cruzar isso com dados de bem-estar, né, você vê diferenças muito grandes, significativas. Né? E quando a gente aplicou na segunda onda, foi 2023, né, e fez o mesmo recorte, aí a gente nota que o índice de bem-estar de todo mundo subiu, aumentou um pouquinho, porque, né, o afeto negativo da pandemia deu uma diminuída do medo, do pavor de pegar, de que gente que morreu, da televisão que estava o tempo todo mostrando gente morta, né, diminuiu um pouco, então o nível de bem-estar subiu um pouco mais, mas a diferença de negros e não negros aumentou. Né? Por quê? Porque precisou voltar, e dos pobres também, para os mais ricos também aumentou a diferença. Né? Por quê? Porque precisou voltar o deslocamento que antes não tinha. Né? Então, olha o quanto de impacto, né, elementos de contexto social vão influenciar na saúde mental das pessoas e que normalmente a gente individualiza o fato de, é um quadro de depressão, é um quadro de ansiedade, toma aqui um remédio que vai resolver. Né? Então, a gente saber tudo isso, a gente pode chegar para a instituição, para a universidade, e falar assim, olha, a relação de saúde mental, os índices de saúde mental mais baixos estão associados a isso, a isso, a isso. Qual tipo de programa a gente pode fazer para auxiliar essas pessoas que estão nessa... Então, isso é uma estratégia de prevenção. Né? Trabalhar as particularidades. Exatamente. Né? Então, quando a gente... mais assertivo, né? Isso. E isso a gente fez com 5 anos de pesquisa para ter um produto. Olha, 5 anos. E as pessoas que estavam sofrendo em 2020. O que a gente fez com isso? Né? Então, a IA, ela auxilia exatamente nessa lacuna da automatização, né? Da automação. Né? Ela auxilia também no largo, né, número de pessoas que possam estar sendo cobertas. Agora, para isso também a gente precisa ter um sistema de cibersegurança de banco, né, porque a gente está tratando de dados muito íntimos e particulares. Né? Então, precisa ter essa responsabilidade. Olha quanto, né, esses sistemas, as tecnologias de modo geral, né, elas podem nos auxiliar na detecção disso, exatamente para prevenir crises ou problemas de saúde mental que normalmente a gente lê de forma individualizada e que muito também está no contexto. Né? Sim. E para finalizar nosso papo, Márcia, eu volto ao que você falou anteriormente, de que a psicoterapia, as sessões de psicoterapia têm que ser acessíveis. E eu queria saber se na visão de vocês, essa tecnologia, o uso da IA, ela pode democratizar o acesso à psicologia, também em regiões em que o atendimento ainda é limitado, ou democratizar no geral? A minha resposta vai ser depende. Depende, né? Porque, enfim, se for como, por exemplo, né, como já tem tido uma discussão de estratégias de psicoeducação, né? E aí tem vou entrar num perfil mais técnico da coisa, né? A gente construir um chatbot que é tipo uma inteligência artificial que seja como o ChatGPT, né? Construir um chatbot já com determinado tema, já treinado para um determinado tema específico, não que venha fazer nenhum tipo de tratamento, né? Mas, por exemplo, uma orientação sobre, não sei, estratégias de sono, que está no âmbito da psicoeducação, né? Ou
prática de atividade física não, porque vai entrar também em outro conselho que seria de educação física, né? Entrar em outra seara, né? Mas assim, depende do objetivo, né? Depende do objetivo, porque aí a gente volta para a primeira questão, né? A gente não pode substituir o juízo humano para a tomada de decisões para determinadas orientações, né? Porque a decisão precisa ser do ser humano, né? Porque a IA, ela não vai, como a Márcia trouxe, ela não vai ler, ela vai ler o que você está declarando, mas não necessariamente aquilo que você está declarando, né, é a sua verdade, né? Porque por um fator de desejabilidade social, você está respondendo, está narrando um comportamento verbal que não tem nada a ver com o que você está sentindo, né? Mas porque o olho do outro é convencionado, eu preciso me portar desse jeito, né? E a IA não vai conseguir ler isso, né? A IA não tem esse caráter humano de leitura que está para além do comportamento verbal, né? A IA, ela tem um fator que possa auxiliar, né? Olha, isso daqui que apareceu, mas será que tem a ver com o que aparece realmente? Deixa eu ouvir da boca fato, dele, né? Então é importante tanto, né, e aí relacionando ao processo de pesquisa. Por que eu trago isso sempre ao processo de pesquisa, né? Porque a gente precisa ter esse critério de pesquisa por trás, o processo ético de pesquisa por trás, né? Porque a gente fez uma pesquisa quantitativa que eu mostrei para vocês, e aí depois a gente ia também e fazia entrevistas individuais, fazia entrevistas em grupo, cada um com um objetivo específico, né? Então, por isso que eu digo, depende, né? Depende para o quê? Né? Porque tem certas coisas que a gente não pode abrir mão de ter o psicólogo bem treinado, com a capacidade, com a habilidade e competência para tomar a decisão com base no que a IA consegue trazer e extrair. E isso tendo a IA já modelada para esse tipo de caso, né? Esse tipo de questão. Não sei se você concorda ou discorda. Não, eu concordo, é isso. Dentro desse processo de psicoeducação, sim, né? Porque é o objetivo maior da psicologia que ela esteja em mais locais, né? Seja acessível a mais pessoas, né? Então, a forma como isso é que envolve tanta coisa, né? Questões sociais, questões culturais, o acesso que as pessoas têm à informação, né? Então, é uma coisa que, assim, que depende, né? É até interdisciplinar, assim, vamos dizer, né? Vários setores precisariam estar envolvidos com isso, né? É claro que a gente sabe que a gente não vai conseguir ter todo o alcance, né, que seria necessário, mas a gente precisa começar, né? A gente precisa começar com um trabalho de psicoeducação, de tudo que a psicoterapia pode trazer de benefício, né, para o processo, inclusive de desenvolvimento, né, de um modo geral, né? Então, é sempre no âmbito de várias partes estarem juntas conversando, né, para que as coisas possam chegar, ter o maior alcance possível, porque o objetivo é esse, né? E dentro desse trabalho de prevenção, mais ainda, né, Carlos? E nesse ponto, né, do alcance, eu fiquei imaginando, né, o alcance que a Dualtech poderia ter para um estudante que mora em um lugar onde não tem nenhum tipo de serviço, né, e que ele não sabe, ele viu ali dentro da plataforma da universidade dele, olha, deixa eu responder aqui para ver, olha, realmente estou precisando de ajuda, né? Talvez a democratização possa vir por essa via, por isso depende, né? Possa vir por essa via do tipo, cara, realmente, pelo que parece aqui eu estou precisando, olha, isso daqui me mostrou que, relacionou com outras coisas que eu vivi, que eu não tinha me tocado e que, realmente eu preciso de ajuda, né? Talvez nesse intuito de também responder um questionário, né? Participar ou ser coberto, né, por um programa como esse, possa auxiliar as pessoas a entender que elas precisam de ajuda. Perfeito. Né? E aí, depois isso, por quê? Precisa da internet para ter acesso a isso, precisa ter um celular, uma tecnologia diferente para ter acesso a isso. E se não tiver internet, nem um celular ou computador, não vai ter acesso, né? E tendo isso, possa ter acesso. Então, depende.
né? E isso mostra também a possibilidade de conectar com um psicólogo que esteja através também desse mesmo dispositivo para proporcionar esse cuidado que ele está precisando, né? Ou ela está precisando. Então, enfim, né? Eu acho que tem elementos desse contorno que passam para além da IA, mas também o acesso à tecnologia, o acesso à internet, né? Como essa internet é usada, como essa tecnologia é usada, qual o sentido disso tudo para a pessoa que está, né, utilizando esses recursos, né, também. E também o sentido que essas pessoas têm para o serviço psicológico, né? Porque e aí a gente vai entrar em outro mundo que é da estigmatização da saúde mental, né? Eu não preciso cuidar da saúde mental, né? Eu sou não sou louco, eu não preciso, tal. E esse trabalho de identificação das emoções, né, é um trabalho muito importante para que é como a gente está falando, para que as pessoas elas tenham informação, para que isso não chegue ao ponto, né, de se tornar crítico, né? Hoje, por exemplo, o Ministério do Trabalho e Emprego está obrigando as empresas que tenham um trabalho que olhem para a saúde mental dos seus funcionários. Então, as empresas elas estão sendo obrigadas a ter tanto uma avaliação, né, para que seja medido a qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, né? E as empresas estão sendo obrigadas a apresentarem programas, né, de prevenção de saúde mental, né? Para que as pessoas dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, identifiquem sim. Isso que eu estou sentindo já é caso, né, de eu ter o acompanhamento de um profissional, né? Porque a forma como a vida, né, a correria do dia a dia, a forma como a gente, né, leva a nossa vida hoje em dia, a gente sai fazendo as coisas, né, e não para perceber como que aquilo está me afetando ou não, né? Então, esse trabalho de divulgação, né, é esse trabalho que a psicologia pretende que seja, né, que seja expandido, né? E isso através de um trabalho de psicoeducação, através de um trabalho de prevenção, né? É muito necessário que isso aconteça. Isso você trouxe exatamente o NR1, que é a normativa regulatória 01 de 2024, que trata exatamente dessa avaliação psicossocial. De risco psicossocial nas organizações. Né? Então, exatamente. Isso, cada vez mais a psicologia está sendo, né, recorrida. A gente tem, claro, também uma categoria muito extensa no Brasil. A gente já passou de 500 mil, a gente está em acho que 600 mil profissionais registrados no Conselho. Né? E é isso, né? Eu acho que a gente precisa qualificar ainda mais o nosso, né, corpo da categoria profissional, né? E utilizar essa integração com esses profissionais, né? Com esse serviço psicológico. Bom, Carlos, Márcia, muito obrigada pela presença de vocês. A gente agradece muito pelas reflexões e pela participação, principalmente. E, claro, obrigada a você que acompanhou mais um Papo de Esquina Entrevista. É sempre um prazer ter vocês com a gente, refletindo e debatendo sobre os assuntos que movimentam o nosso país. O próximo episódio, a editoria será a educação. Vamos discutir os desafios, as transformações e as perspectivas desse tema tão essencial. Vem muita conversa boa por aí. Até lá! Tchau!